Fala galera, beleza? E aí, tudo tranquilo? Hoje eu vou fazer aqui basicamente um vídeo diferente, tá? Eu vou fazer uma reflexão aqui sobre alguns assuntos que eu tenho em mente aqui. E aí me veio a inspiração, eu vou falar e vou deixar um assunto meio livre assim, não vou fazer nada programado porque eu quero ver no que vai dar esse vídeo, é só um teste aqui. E vamos tocar ficha aí, vem de vinheta e vamos conversar um pouquinho hoje aí sobre os assuntos que eu tô pensando aqui. Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo aí com vocês? Hoje aqui eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá? Eu não vou falar sobre mercado financeiro, não diretamente, mas acaba que eu posso acabar comentando aqui. É, assim, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de discorrer sobre os assuntos que eu quero falar aqui, porque eles envolvem algumas questões de criticar coisas do sistema, né? E o canal do Mister Anderson eu sempre quis ter um canal e falar sobre esses assuntos mais espinhosos, assim, né? E existe um pouco de dificuldade da minha parte de comentar sobre esses assuntos porque eles mexem com a maior parte das pessoas que vivem aqui no aclamado Bostil, né? As pessoas falam, esse termo cunhou agora de uns tempos para cá, e muita gente fala sobre essa questão, né? E a palavra Bostil está em muitos cantos da internet. Uma das coisas que vem me incomodando muito é essa questão de música, né? Eu estava aqui agora escutando uma música é, de um trecho de um filme, né, chamado, não lembro o nome do filme, uma mente brilhante. E aí tem uma música que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês procurarem depois, mas é The Cinematic Orchestra, Arrival of the Birds. Cara, é uma música muito foda, assim, porque a primeira vez que eu escutei ela no filme, assim, é uma coisa que te emociona, sabe? Claro, o filme é todo montado pra te trazer essa percepção, assim, de te emocionar, né? Criar um sentimento ali, uma emoção, e aí tu te marca, né? E aí eu vim escutando essa música. E isso foi uma coisa muito interessante, porque toda vez que eu escuto ela, ela me desperta, assim, emoções, né? E a gente acaba, parece que o cérebro entra numa outra camada de funcionamento, e ele te traz uma certa inspiração, né? E eu tenho muito isso, só que o meu problema é trazer isso para um vídeo, ou trazer isso para uma ideia e conversar sobre isso com as pessoas. Porque é até difícil tu conversar com as pessoas sobre isso, porque é, quando tu tenta falar qualquer assunto muito que saia assim da curva, entende? Que acabe saindo da curva normal, tu é taxado como uma pessoa, esse cara viaja, ô meu, essas ideias aí, nada a ver, que não sei o que, sabe? Porque quando tu vai lidar com um brasileiro comum, assim, a pessoa normal comum, o NPC comum, né? Aquele que não tá desperto da Matrix, é muito difícil tu conseguir trazer pra ele uma visão de... É muito difícil, não é nem trazer a visão, mas é de tu despertar alguma coisa dentro dele. Porque ele tá tão acostumado e tão mergulhado na realidade que rodeia ele, que ele não percebe, né, determinadas nuances da coisa, né? Ele não enxerga os númerozinhos verdes aqui caindo, entendeu? E não é que a gente consiga enxergar o que a gente é melhor. Na realidade, até eu vou falar pra vocês, perceber certas nuances da realidade ao meu ver, até uma maldição, sabe? Não é uma coisa boa, positiva no todo, assim, porque envolve um pouco de frustração, dor, e tu não conseguir exprimir, sei lá, agora eu não sei qual é a palavra correta, mas tu não consegue trazer, às vezes, determinados assuntos, assim, pra qualquer pessoa, porque vão te chamar de louco, vão te taxar, vão te dizer, tá viajando na maionese, para com isso, ai que papo depressivo, ai que coisa chata, ai que não sei o que, sabe? Tipo, eu tive um conhecido uma vez que ele era bem uma camada meio sociopata, assim, e ele falava assim que, cara, as pessoas odeiam o sabe tudo, as pessoas odeiam a pessoa que tem conhecimento, as pessoas, elas têm uma certa raiva, não sei se é uma inveja, raiva, eu não sei qual é o sentimento por trás disso, mas elas não gostam do sabe tudo. E eu sempre fui uma pessoa que, eu não sou um erudito, eu não sou uma pessoa que tem conhecimento de línguas, mal e porcamente arranho o inglês ali, entendo muito bem o inglês, mas não tenho nível de conversação. Curto adestrar cães, curto desenhar, sou desenhista, não profissional, mas se tu me der uma foto tua, eu consigo fazer um retrato teu. Não tenho técnica, simplesmente é uma coisa que eu desenvolvi desde criança. Tem várias coisas assim, sabe, que, por exemplo, sempre gostei de conhecimento, sempre gostei de buscar, aprender coisas novas, né? Acho que eu tenho um pezinho lá no autismo, e acaba que quando eu me mergulho em algum conhecimento, eu vou a fundo naquilo ali, né? Se eu não me engano, aquele lance agora eu não lembro aqui o nome, mas é as ilhas de conhecimento, né? Que a gente acaba entrando naquilo ali, e aí enquanto eu não souber tudo sobre aquele assunto, eu não consigo é, parar de ver aquilo ali. Então, tem um pezinho no TDAH, tem um pezinho no autismo, tem um pezinho ali na, na, na tem um outro nome que eu não estou lembrando agora, não estou conseguindo lembrar, mas enfim. E isso me remete a algumas coisas, às vezes, situações que eu passei, onde a gente troca ideia com as pessoas e
tá falando numa boa, sabe? Mas quando tu vira as costas, a pessoa, esse maluco aí viaja, mas esse cara aí é drogado, é tampinha, é fora da casinha, ou coisa do tipo. E a música que eu tava escutando, assim, ela me despertou algumas coisas, me lembrou algumas cenas, né? E essa dificuldade de tu poder expressar, né? Aí outro dia também tava fazendo uma reflexão, eu vi um cachorro, um gato, eu não sei que vídeo foi que mostrou assim, o bicho, tu via que tinha um sofrimento no olhar do bicho, sabe? Ah, não sei se ele tava chorando ou coisa do tipo, eu não sei se eles têm canais lacrimais, mas tava escorrendo um choro, assim, do olhar do animal. E aí eu fui pensando, né, cara, a gente consegue abrir a boca e falar, né? A gente consegue expressar, botar isso pra fora, né? E um animal que não consegue, não tem nível de comunicação pra isso, sabe? É um nível de comunicação muito baixo ali. Tu consegue perceber quando o animal tá triste, né? Mas ele não conseguir falar, não conseguir dizer que o que tá doendo, o que tá assolando a mente dele, sabe? Deve ser alguma coisa a nível desesperador, assim. E a sorte não, né? Mas assim, eu acredito que o animal ele não tem aquela coisa de ficar remoendo como o ser humano fica, né? A gente fica ruminando, né? A gente pega um sentimento e fica ruminando ele por semanas, meses, às vezes, né? E a questão de depressão e outras coisas mais. A gente tá num certo momento da existência, assim, que nada supre, né? Esse buraco. Eu não costumo falar vazio existencial, eu falo buraco mesmo, porque tu tenta tampar ele e é um poço sem fundo, sabe? Joga várias coisas ali, joga comida, esporte, é, sei lá, série, filme, sexo, drogas, e nada tampa isso, né? E eu não sei se a questão de Deus tamparia esse buraco, eu acredito que se essa pessoa tivesse um contato genuíno, se ela conseguisse adentrar é, essa esfera da divindade, talvez ela conseguisse suprir isso. Eu passei uns bons anos estudando budismo, hinduísmo, taoísmo. Eu tive em várias sendas assim de busca de autoconhecimento, né, para tentar entender algumas coisas minhas e outras coisas mais que eu via as pessoas reclamarem. E desde cedo eu fui buscar isso, mas eu nunca consegui achar uma resposta para essa para essas coisas assim, sabe? O tal do vazio existencial, o buraco existencial, seja lá o que for o nome que tu quiser dar. Alguns momentos a gente adentra esferas da mente que parece que tu fica mais aguçado, tu consegue enxergar as coisas com mais clareza. E aí tem momentos da vida que a gente enxerga assim que a gente não enxerga, né? A gente parece que fica dentro de um parece que a gente cai dentro de um lodaçal, um lodo, sabe? Denso, pesado, difícil de tu te mover, de conseguir enxergar, tua cara fica toda suja e tu não. Já tem um nevoeiro na volta, tá de noite, 3 horas da manhã sem luz nenhuma, entende? A gente entra, às vezes, numa espécie de buraco negro da mente. Né? A mente ela entra em colapso, entropia, né? E a gente tem esses ciclos, né? De sintropia ou negentropia, não lembro agora se é qual desses dois termos que fala, né? E a gente tem a entropia, né? Então, assim, tudo é cíclico, né? Tudo a gente entra em ciclos, né? Se a gente olhar o universo, né? Ele funciona, tem as mecânicas celestiais que fazem com que a gente passe por, seja exercido né, na nossa matéria, no nosso corpo. E eu não quero falar aqui em gratiluz ou coisa do tipo, tá? Eu tô falando de uma coisa muito mecânica mesmo, né? Por exemplo, o movimento da Lua em relação à Terra, né? A Lua faz uma elipse na volta da Terra. Então ela tem momentos onde ela está mais próxima e momentos onde ela está mais distante. E dentro dessa aproximação e distância, aquela aproximação e repelência, né? A distância que ela acaba percorrendo na volta da Terra, ela faz um formato de elipse. E aí a gente tem as fases da Lua, né? As 4 fases da Lua ali. E aí isso aí exerce função em nós, né? Isso aí exerce influência em nós. Astrofísica, força gravitacional, não tem nada a ver com astrologia, né? Que para mim não soa como bobagem, mas assim, tem estudos, tem as coisas aí, mas eu não me apego nessa parte. O que me interessa é a força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra. Nós temos movimentos das marés, plantações, uma série de outras coisas aí que as pessoas acabam vendo, né? O ciclo reprodutivo da mulher se dá dentre os 28 dias, né? Que são os 28 dias que a Lua leva para fazer essa rotação, esse movimento de translação na Terra, né? E aí, assim, a gente tem uma série de fatores que desencadeiam em coisas assim, tipo, que a gente nem imagina aqui na Terra. Há uma pesquisa que agora eu não sei aqui, não acho, não acredito que eu vou conseguir achar essa matéria, mas tem um estudo, né, tem matérias, um documentário uma vez que eu vi, que os maiores índices de violência nos Estados Unidos estavam atrelados à fase da lua cheia, que é um momento onde a gente fica mais, a tendência vai ficar um pouco mais de euforia, mais energético. Só que essa euforia não é uma coisa só positiva ou negativa, né? Ela tem os dois lados, né? Assim como perto da lua nova, acredito eu, temos momentos de mais introspecção, né? Introversão, introspecção, e na parte da lua cheia a gente fica mais eufórico, mais energético, a gente quer pular, quer fazer, quer acontecer, né? E eu tenho momentos assim que me vem uma lucidez assim absurda sobre determinados assuntos. E tem fases do mês que eu fico absorto assim numa lama mental onde eu não consigo enxergar um palmo à frente. E essas coisas assim meio que é isso que traz crescimento na realidade, né, para o ser humano. E isso me traz um pouco de calma, porque eu sei que são fases e vão passar. Não importa se tu estiver eufórico demais, com muita energia,
ou se tu estiver muito introspectivo, parado, inerte, nessa lama mental, tu vai sair daquilo ali, né? E eu acho que as pessoas deveriam ter essa percepção de se auto-observar, né? O Ocidente, ele tem um grave problema, que ele não busca a questão do autoconhecimento. Ele busca o conhecimento através da coisa fora dele, né? E o ocidental, ele tem essa percepção distorcida, às vezes, da- do mundo interno, né? O mundo interno, cara, a gente tem ali, se vocês forem olhar a psicanálise, a gente vai ter ali as 3 instâncias do ego, né? Seria o id, o ego e o superego, né? Visão mais arcaica lá, freudiana, né? A gente teria essas instâncias operando em uníssono, né? Para tentar buscar a sobrevivência, para tentar buscar recursos, para tentar viver, né? Para tentar as relações, o trabalho, enfim, né? O mundo externo, né? Só que a gente não foi treinado para olhar isso, né? Já dentro do taoísmo, dentro do budismo, dentro de outras sendas orientais, né, a gente conseguiria adentrar esses universos internos. Né. Existe um documentário muito interessante que eu vou recomendar a vocês, Mundos Internos e Mundos Externos. Existem 4 episódios dessa série. Eu vou falar muito de documentário aqui, vou falar de muita coisa que eu vi, e eu vou conseguir recomendar para vocês porque eu tenho uma boa memória, e são coisas que eu acabei assistindo mais de uma vez porque me trouxeram uma lucidez muito grande para mim nesses momentos aí. E, assim, o turbilhão de porcaria que a gente vê hoje em dia, né? As músicas, a mídia em geral, né? Ela é um entorpecente mental, né? Que te deixa cada vez mais mergulhado na própria porcaria, né? Para a gente sair disso, a gente precisa se distanciar um pouco, né? Do que a mídia te oferece, tanto a mainstream quanto a que tu consegue selecionar, né? Que seria, digamos aí, o YouTube, a internet. E assim, acredito eu que se a gente buscasse escutar músicas diferentes ou tentar ler, ter literaturas diferentes em mãos, tentar ter menos certeza das coisas, eu acho que a gente conseguiria enxergar as coisas com um pouco mais de lucidez. O que me leva a pensar que a Idiocracia, né, que tem até um filme sobre isso, procurem, Idiocracy, é um filme que na época foi feito e trouxe muita elucidação sobre o futuro. Só que na época era um filme que foi muito ridicularizado, assim, porque não tinha pé nenhum, sabe? Não, era um troço muito imbecil, né? E hoje a gente tá vendo que aquilo ali tá meio que tomando forma, né? Já tá tomando forma, já, na realidade. E para fugir um pouco disso, eu acredito que a gente tem que buscar algumas coisas que estão além do nosso alcance comum, né? Porque tu tem que pesquisar, tu tem que ir atrás. Né? O conhecimento, ele é uma coisa que tu tem que depurar, tu tem que esmiuçar até tu encontrar as ferramentas que podem te fazer adentrar esses mundos internos e te autoconhecer, né? O nosso grave problema é esse, é falta de autoconhecimento. Tudo que tu faz tem autoconhecimento. Se tu trabalha, se tu interage com as pessoas, tem autoconhecimento. Mas quem é que tá operando o nível mental ali para entender que tá tendo ensinamentos através daquela situação ali? O que falta é essa ferramenta, é a observação. Né? E a observação ela vai fazer com que tu consiga caminhar para dentro. Enxergar as tuas reações, as tuas... É que me vem um monte de coisa aqui, se eu ficar dando referência, né? Uma das referências que vem na minha cabeça agora é Clube da Luta. Revolver, um filme também do Guy Ritchie. Ah, muito bom, muito bom. Recomendo fortemente vocês assistirem esse filme, porque ele vai mostrar um pouco dessa questão do diálogo interno. Né? Quem tu és, o que tu busca, né? Por que tu usa, manipula, joga com pessoas, situações, trabalho, quais são os teus interesses, né, na realidade. E quem é tu, por que tu faz as coisas que tu faz, entende? Isso é uma coisa muito interessante, isso é uma coisa que a gente deveria ter desperta dentro da gente, né? Porque a Matrix é isso, é um jogo onde ela faz onde ela cria todo um aparato para te drenar energia. O ego é a Matrix. Tudo isso que a gente vive como sociedade é a Matrix. A nuvem, né? Esse filme do Revolver, vocês têm que assistir porque ele traz uma percepção muito aprofundada dessa questão da matriz egóica, né? O que é o ego? Ele é um organismo dentro de cada ser humano ou ele é uma espécie de nuvem? Que todo ser humano se usa dessa nuvem, né? Os arquétipos lá, a questão das vários tipos de personalidade, a gente tem esse jogo, né, para fora, né? E a Matrix ela usa desses artifícios para que tu seja um ser manipulado. Né? A mídia, o marketing usa todo esse jogo contra ti, para te fazer, né, ser um consumidor, um escravo, coisa do tipo. Né? Os governos, a gente poderia falar sobre isso, mas não é uma coisa que eu vou abordar aqui agora. Quem tu és, né? O que tu busca? Quem é tu? Qual é a tua missão aqui? Qual é o teu propósito? Né? Missão não, mas propósito. É viver essa existência baixa, sabe? Escutando música fulé, sabe? Vendo porcaria, consumindo Netflix desenfreado com porcaria e em cima de porcaria. Sei lá, o que te traz conforto, né?
ou melhor, né, o que te causa desconforto, por que não ter um desconforto para tentar te estudar, para tentar te entender, né? Eu faço musculação, eu treino artes marciais também, gosto de artes marciais, e isso me trouxe muito autoconhecimento também. E a musculação é uma coisa que te traz autoconhecimento, né? Ah, o desconforto de tu não conseguir levantar um peso, de não conseguir terminar uma série, por exemplo, entendeu? O que isso diz sobre ti, entende? Eu acredito que são questões que a pessoa deveria buscar, né? E eu vejo que muitos homens buscam isso. A mulher já tem um pouco mais de dificuldade sobre isso, porque ela não tem paciência, né? Elas têm um caminho interno totalmente diferente do homem, né? O homem ele ainda tem essa questão de auto-observação. Alguns acabam desenvolvendo isso com o tempo, porque tu toma tanta porrada que chega uma certa hora que tu tens que parar e analisar, peraí, cara, tá errado. A situação tá acontecendo isso, e aí, o que eu tô fazendo de errado para que isso aqui se repita, né? Porque tu quer sanar aquilo ali, tu quer parar aquela situação. Então tu começa a modificar o teu comportamento. Diferente do outro lado que, basicamente, enfim, não vou entrar nessa questão, não é o intuito do vídeo. Mas assim, eu vou tentar ver se eu consigo trazer algumas reflexões aqui, alguns indicadores de, de, de assuntos, né, para que vocês busquem também, e que a gente consiga criar uma espécie de canal onde eu traga utilidades para vocês. Porque eu não quero ser um canal, eu não quero fazer um canal onde seja só mais do mesmo, entendeu? Reflexões, trazer pensamentos onde a pessoa consiga dar passos internos, né? Chega de dar passos externos, né? Porque a realidade ela já se mostrou o que é essa porcaria mesmo que a gente está vendo aqui ao nosso redor e não tem o que fazer. Agora a gente tem que adentrar essa questão da psique, né? A questão da mente, né? Do ego e tentar entender isso, né? Porque existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que tá ali nos chamando a atenção, né? E a gente não dá ouvidos para isso, né? E aí as situações se repetem atrás de repetição e causando dor e sofrimento. Mas enfim, isso aí vai estar sempre aqui. Não tem como se livrar disso. Segundo o budismo tem, né? Mas assim, dores físicas, fome, frio, essas coisas não tem como tu evitar. Tem como tu sanar, né? Mas assim, elas são recorrentes, né? Agora essa dor mental, essa dor emocional, ela tá ali, presente o tempo inteiro. Né? Ansiedade, enfim, né? Todas essas mazelas psíquicas que a gente não consegue se livrar, né? Ansiedade, perda, sofrimento, apego, enfim. Mas é isso, pessoal. Eu vou deixar o vídeo por aqui para não ficar muito alongado, mas é só uma reflexão que eu quis trazer e é um teste, né? Eu pretendo organizar melhor assim os pensamentos, mas diz aí o que tu acha aí nos comentários, tá? Se tu é um investidor de cripto aí e puder fazer uma contribuição também, eu deixo o endereço da minha carteira abaixo aí. Se vocês acharem que vale as reflexões. Se vocês quiserem que eu aborde algum assunto também, eu tenho um leque extensivo de assuntos aqui, eu poderia falar sobre assuntos que vocês achem interessantes. Mas eu vou falar sobre várias coisas, entende? Sobre a questão de arte, sobre a questão de civilização, a organização humana, a organização psicológica do ser humano. Eu pretendo falar sobre economia, sobre macroeconomia, geopolítica, artes marciais, autoconhecimento, enfim. Tem um leque de coisas aqui que eu vou usar esse canal mais como se fosse uma espécie de diário, entendeu? Para que eu consiga, sei lá, externalizar um pouco das coisas das minhas ideias, porque, sei lá, não tem com quem conversar sobre isso. São poucas pessoas que eu tenho com quem conversar. E eu acredito que aqui vai ser um palco bom para mim poder colocar as minhas ideias. Mas é isso, pessoal. Se vocês quiserem contribuir aí, tá? Eu deixo o endereço da carteira. Em breve eu vou deixar alguma coisa para que vocês possam, de repente, fazer algum Pix, mas eu não estou ainda com a aptidão ainda para colocar isso daí em prática, mas em breve eu vou colocar. Eu vou deixar para vocês também aí os links aí do canal do Mr. Anderson lá sobre análise técnica, análise gráfica. Se vocês tiverem interesse sobre cripto, eu vou abordar um pouco mais sobre esse assunto também. O que é cripto, para que cripto, qual o intuito, né, das criptos. Mas eu não vou deixar esse canal fechado só nisso, não. Inclusive eu vou mudar o nome ali, não vai ser Mr. Anderson Análises Gráficas, vai ser só Mr. Anderson. E aí, assim, tipo, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho de interrogação para a vida de vocês. Mas é isso. Falou, um abraço aí, curte, compartilha. E vamos lá, tocar ficha. Até mais. Fui.